promovido pelo Turismo Portugal, dedicado ao turismo acessível. Agradecemos desde logo aos nossos oradores e também a todos os participantes. Temos tido uma adesão muito interessante e significativa ao longo destes webinars que estamos a realizar mensalmente. Enfim, temos uma agenda até junho. Portanto, ficam já convidados para os 2 próximos webinars. Também neste seguimos o mesmo modelo. O objetivo é partilhar conhecimento e partilhar boas práticas nacionais e internacionais no âmbito do turismo acessível e desta vez temos um orador que nos vai trazer o tema do planeamento urbano em contexto de cidade e onde é tão relevante a dimensão da acessibilidade para os cidadãos em geral e, obviamente, também para os turistas. E vamos ter também um conjunto de boas práticas, projetos concretos, todos eles financiados pela linha de apoio do turismo acessível do Turismo de Portugal, projetos públicos e projetos privados, que temos muito gosto em trazer ao vosso conhecimento e, enfim, e constatar que estão concretizados e bem concretizados. Todos estamos, no fundo, aqui a tentar ultrapassar da melhor forma estes tempos tão difíceis que estamos a viver e o setor do turismo em particular. Mas temos presente que esta nossa capacidade de prepararmos a nossa oferta, que tem que ser claramente diferenciadora e de qualidade, enfim, neste mundo tão competitivo que é, enfim, o mundo do turismo e dos destinos turísticos, a dimensão da acessibilidade, assim como a dimensão da sustentabilidade, são vetores incontornáveis neste nosso processo de melhoria e de preparação da nossa oferta turística para este processo de retoma. E daí parecer-nos muito evidente que a dimensão do turismo acessível tem que continuar a estar na ordem do dia e neste processo de podermos ter um destino cada vez mais inclusivo, cada vez mais sustentável e amigo e disponível para todos os que queiram visitar-nos, quaisquer que sejam as suas necessidades específicas, as suas origens. E, portanto, é com muito gosto que voltamos a ter este tema. Das boas práticas, vamos desde a náutica, com a Bebedouro Inclusive e o João Pinto Ribeiro, a uma dimensão mais cultural, com Porto de Mós e aqui o seu projeto de acessibilidade no Castelo de Porto de Mós. Temos também a dimensão termal, com o projeto que foi implementado em São Pedro do Sul, enfim, uma dimensão de oferta também relevantíssima para a saúde e o bem-estar. E, finalmente, também a dimensão da cultura, mas numa ótica de comunicação inclusiva e, portanto, enfim, reforçar aqui esta nota de que, para além da dimensão física, das condições de acessibilidade física, a comunicação inclusiva é imprescindível para que o destino todo ele seja acessível e inclusivo. E, estando feitas as apresentações, passo a palavra à Helena Ribeiro, a nossa moderadora, para introduzir o primeiro orador, o primeiro convidado, e o nosso agradecimento a todos. Helena.
Obrigada, Teresa. Também bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença e pelo vosso interesse na temática da acessibilidade e do turismo acessível. Eu apresento, então, vamos iniciar o webinar com a presença do arquiteto Pedro Homem Gouveia, que já trabalhou bastante com o turismo de Portugal neste nosso trabalho para acessibilizar a oferta turística nacional. O primeiro contacto que tivemos com o arquiteto Pedro Homem Gouveia foi no âmbito da criação, da elaboração da norma portuguesa do turismo acessível nos estabelecimentos hoteleiros, em que o arquiteto Pedro Homem Gouveia trabalhou connosco, neste caso com a Comissão do Turismo, para, digamos, destrinçar os pormenores daquilo que era necessário, dos requisitos necessários à acessibilidade, exatamente para criar essa norma turística. Depois, o nosso trabalho continuou já no âmbito de uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, em que também participámos e acompanhámos o trabalho realizado pela equipa que o arquiteto Pedro Homem Gouveia estava a liderar, que era para estabelecer o plano da acessibilidade pedonal de Lisboa, o que veio incrementar em muito a acessibilidade do espaço público da cidade de Lisboa. Também fruto de todo este trabalho, também foi elaborado um guia do turismo acessível de Lisboa, e com estes conhecimentos, com todas estas iniciativas onde ele participou, também era o representante nacional em várias organizações internacionais ligadas ao planeamento urbano e também à acessibilidade pedonal. Agora, o arquiteto Pedro Homem Gouveia é o nosso convidado internacional, fala português e é com muita honra que tem estado a desenvolver e a representar também o conhecimento português na acessibilidade e a participar em projetos ligados também à segurança rodoviária, à acessibilidade pedonal, aos transportes públicos, na Polis Network. Mas com certeza que ele irá dar ainda mais pormenores de todo este trabalho que ele tem vindo a desenvolver. Por isso dou a palavra ao arquiteto Pedro Homem Gouveia, agradecendo desde já a sua presença e a sua colaboração. Não sei se o Pedro está a ouvir. Olá, ouvir? Pedro. Sim, sim. Olá, falta só ligar a câmara, se faz favor. Não tenho a câmara ligada? Não aparece, só está disponível som. Agora sim. Assim, agora sim. Está bem. Sim. Isto tem sido um ano de aprendizagem tecnológica à força, não é? Faz favor, liga o seu som, tira a câmara, partilha o ecrã, enfim. É uma aprendizagem contínua, é verdade. Mas verdade, pronto, Pedro, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Okay. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado a todos os colegas que estão a assistir ao webinar. Muito obrigado pelo convite. Também, como não podia deixar de ser, muitos parabéns por uma série de webinars muito interessantes, mas pelo trabalho muito sério e sustentado que o Turismo de Portugal, pela mão da Teresa e da Helena, tem vindo a realizar nesta matéria ao longo dos últimos anos. E só vos quero dizer, já agora, para começar, que tendo tido a oportunidade no último ano e meio, e antes, mas agora especialmente, quer dizer, estando a residir no estrangeiro, a residir e a trabalhar no estrangeiro e a contactar com várias outras experiências, só confirma a minha consideração pelo vosso trabalho sério. E, portanto, força aí para continuar nesta boa luta. A Polis é uma rede, já agora para explicar porque é que se calhar vale a pena estar a falar disto por aqui. A Polis é uma rede de cidades e regiões europeias e de autoridades metropolitanas de transporte que são líderes na inovação dos transportes. Não na inovação pela inovação, mas sobretudo naquele tipo de inovações que possam tornar a mobilidade urbana mais segura, mais sustentável e mais equitativa. E, portanto, nós trabalhamos muito em projetos europeus, fazemos lobbying junto à Comissão Europeia e também apoiamos muito a capacitação de organismos locais e regionais para várias questões que são muito importantes, sobretudo para a mobilidade urbana segura e sustentável. E a acessibilidade é, sem dúvida, uma dessas matérias. Como a Helena disse, a minha experiência está, e aquela que gostava de partilhar convosco hoje,
está sobretudo ligada à prática, não é? A ter as mãos na massa, sobretudo na Câmara Municipal de Lisboa, onde com uma equipa pequena, mas muito dedicada, concebemos e implementámos o Plano de Acessibilidade para Lisboa. Aprendendo muito nesse processo, tendo também algumas aprendizagens. Eu tenho para mim que nem todas as oportunidades de aprendizagem são agradáveis, mas são todas úteis. E, portanto, também foi uma aprendizagem muito feita à custa de alguns erros, sem dúvida, mas também de... Pedro, eu peço desculpa, ficaste sem som. Sim, não sei o que é que aconteceu, peço desculpa. Procurar também formas de ultrapassar a resistência e o preconceito que fazem parte da natureza humana e, portanto, e com os quais nós temos que lidar de uma maneira, aprender a lidar de uma maneira pragmática. Eu tinha aqui, toda a gente já deve estar intoxicada com PowerPoints, mas eu se calhar tinha aqui uns bonecos para mostrar. Posso partilhar o ecrã? Sim, sim, com certeza, Pedro. Pronto. É isto e é isto. Aquilo que eu gostava de partilhar convosco, tentei talvez sintetizar em 10 pontos, com cerca de 1 minuto e meio para cada um, que é para caber dentro do tempo que me foi atribuído. Em primeiro lugar, também contar, desde já ser muito claro relativamente à experiência que eu tenho sobre a acessibilidade e à opinião que eu tenho sobre a acessibilidade, e ela é muito baseada... Eu comecei por aprender sobre isso como arquiteto, aprendendo as normas, vendo outros projetos, etc., até que chegou o momento de fazer a minha primeira obra na Escola Básica 24, em Alcântara. E na Escola Básica 24, em Alcântara, estudava lá o Jorge, que era o miúdo que estava na terceira classe. Era bastante bom aluno, coisa que eu não fui na primária, nunca, nem na secundária, mas isto agora não interessa. Era bastante popular na turma, tinha uma namorada, coisa que eu também não tive na primária, nem na secundária, mas isso também agora não interessa. E estava bastante bem integrado na turma. O problema é que chegava a hora do recreio e o Jorge ficava a ver os outros colegas a brincar porque ele não podia chegar à área do recreio. E quando nós fizemos o projeto de acessibilidade para intervir na escola, a primeira coisa que fizemos foi fazer um levantamento de todos os espaços e ligá-los todos por um percurso acessível, etc. E, portanto, adaptar tudo, incluindo o acesso ao campo de futebol. E depois chegou o momento de fazer a obra, e como sempre as obras comem o dinheiro mais depressa do que nós prevemos, e há sempre aquele momento dramático nas obras em que o arquiteto tem que escolher o que é que se vai deixar por fazer, porque o dinheiro não dá para tudo, afinal. E, obviamente, a coisa mais óbvia era, vamos deixar por fazer o acesso ao campo de futebol, porque Jorge está numa cadeira de rodas, não faz sentido nenhum, não é? Não é razoável, também não podemos ser radicais. E tivemos várias conversas filosóficas sobre este assunto, eu e o meu chefe de divisão e o engenheiro civil responsável pelo acompanhamento da obra e a fiscalização e a empreiteiro, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Obviamente corta-se do campo de futebol. E eu confesso que foi mais por teimosia, porque eu tinha desenhado uma rampa muito gira para se chegar ao campo de futebol e eu queria mesmo fazer aquela rampa, que insisti em que se fizesse aquela rampa e lá encontrei outras coisas em cortar, que eram também alguns caprichos. E durante o desenrolar da obra, portanto a obra correu durante o ano letivo, e a certo dia eu fui à escola, portanto ver a obra, era a hora do recreio, a rampa tinha acabado de ser feita, tinha sido ainda só o betão, tinha uns tapumes à volta, e eu reparei que alguém tinha desviado o tapume, e quando olhei para o campo de futebol, o Jorge estava a jogar a bola com os outros amigos. Ora estava à baliza, ora estava à avançada, eu penso que ele mesmo em cadeira de rodas jogava melhor do que eu quando estava na escola primária, isso agora também não interessa, mas o facto é que ele estava ali. E nesse momento, essa foi a primeira obra de acessibilidade, foi talvez a oportunidade para aprender a maior lição sobre acessibilidade que eu aprendi, e que foram exatamente 3 que este puto de 9 anos me ensinou. A primeira delas é que, quando nós estávamos a discutir se punhamos ou não punhamos a rampa para o campo de futebol, se fazia sentido ou se não fazia sentido, aquilo que nós realmente estávamos a discutir é se íamos ou não dar ao Jorge o direito de aceder ao campo de futebol. Era isso, muito simplesmente, que nós estávamos a falar, sem ter a noção disso. Obviamente que, bem que podíamos ter poupado todas essas horas de conversa, porque a decisão já estava tomada e estava na lei. As pessoas têm direito a aceder a tudo. E, portanto, é muito importante nós termos cuidado quando nós falamos do faz sentido ou do deixa de fazer sentido, porque convém ver a lei primeiro. Convém ver a lei primeiro, e a lei isso já tinha resolvido. A segunda coisa que nós aprendemos é que, de facto, o meio construído é uma fonte de oportunidades ou uma fonte de limitações.
apareceu uma oportunidade e o Jorge foi para o campo de futebol e estava perfeitamente integrado com os outros alunos, nenhum deles resistiu a que ele lá estivesse no meio deles. Também lhe passava a bola, também lhe prosinhava a baliza. E, portanto, nós muitas vezes associamos os comportamentos padrão com base naquilo que nós vemos, mas aquilo que nós vemos decorre muitas oportunidades que existem. Quando nós queremos novas oportunidades, os comportamentos mudam. E, por fim, a outra coisa que nós aprendemos, sem dúvida, foi que toda esta conversa que nós tivemos do faz sentido, não faz sentido, temos que ser razoáveis, não podemos ser radicais. Bem, isso são palavras que é fácil usar. Quando nós mudamos as coisas, quando nós trabalhamos a favor de uma coisa tão simples como são os direitos humanos, é importante perceber que por todo o mundo, em toda a história do ser humano, a promoção dos direitos humanos foi sempre contra o que era razoável, o que era senso comum. Quer dizer, querem um exemplo? Por exemplo, pensem em todas as senhoras e todas as mulheres que estão a assistir a esta conferência, se calhar há 40 anos atrás deviam mais era estar na cozinha. Não podiam passar a fronteira sem ter uma autorização escrita do marido ou dos pais, mesmo sendo adultas. Os jornalistas não podiam investigar casos de corrupção e por aí fora, e por aí fora. Portanto, todos estes progressos foram sempre feitos à custa daquilo que era razoável ou fazia sentido. Eu nunca me esqueço, eu herdei de um bisavô que vivia na Madeira, um livro de 1906 que está carregadinho de senso comum, 132 páginas de senso comum, está em inglês, ele importou, portanto já é um homem com visão, e o título do livro é Porque é que as mulheres não devem poder votar? Carregadinho de senso comum, de 1906, e ainda bem que não estamos aí. E, portanto, é muito importante percebermos aquilo que está em causa. Em segundo lugar, é importante também percebermos que grande parte das reações que nós recebemos quando tentamos promover a acessibilidade decorrem da ignorância, do preconceito e lá está do senso comum ultrapassado. O medo de que as exigências de acessibilidade venham prejudicar o negócio e vamos encontrar maneiras de fugir à lei. O pensamento de que aquilo que está em causa com a acessibilidade é castigar, aplicar coimas, etc., em vez de procurar encontrar maneiras de resolver as coisas a bem, e sobretudo também é um grande problema, não só para a acessibilidade, mas para várias outras questões, o facto de nós nos esquecermos que as pessoas, quando tomam decisões, inclusive empresários do setor turístico, arquitetos, urbanistas, eles tomam decisões a pensar no ser humano típico, mas o ser humano típico para eles são eles. Eles, aqui entendido masculino, porque o mundo em que nós vivemos muitas vezes é liderado por homens, e ainda é assim. E isto causa um bocadinho um ângulo morto, como quem vai a conduzir, não é? Um ponto em que as pessoas de facto não estão equipadas, não estão preparadas para ver coisas que ultrapassam a realidade imediata delas. Um caso muito evidente é que nós comecei a trabalhar ainda em Lisboa e agora estamos a trabalhar ativamente aqui na Polis, é, por exemplo, a questão do facto de como as mulheres são sistematicamente esquecidas em várias decisões que têm a ver não só com a mobilidade urbana, com a concessão de espaço público, etc. Quer dizer, as mulheres, por exemplo, têm maior risco de serem assediadas sexualmente quando usam o transporte público. Nós fizemos inquéritos sobre isso a estudantes universitários, fizemos vários focus grupos quando ainda estava em Lisboa. Este é um aspecto que é muito importante, não é? Eu sei que se está a falar de acessibilidade, mas reparem que grande parte dos turistas que nos visitam, obviamente, também são mulheres que andam a pé, que andam de bicicleta, que usam transporte público e que, portanto, estão ou mais sujeitas aos problemas, aos desconfortos do mundo feito por homens para homens, do que, obviamente, os turistas machos, não é? E esta é uma questão que, olhando para a diversidade, é muito importante olhar para ela, porque muitas das questões que surgem serão também relevantes em matéria de usabilidade, de segurança e de acessibilidade. Uma terceira ideia é que quando nós queremos entrar com mudanças, um caso evidente é, por exemplo, da segurança nos peões no espaço público. As pessoas têm sempre ideias feitas no bolso, prontas para pôr em cima da mesa, como se essas ideias feitas fossem factos ou fossem leis da física. Quando nós começamos a olhar para a questão da segurança dos peões, obviamente que o problema é que os peões atravessam fora das passadeiras, atravessam com o vermelho. Bem, se há peões atropelados ali, vamos lá pintar uma passadeira, nunca poderemos acabar com os atropelamentos porque as crianças largam a mão dos pais, etc, etc. Não podemos agradar a todos, claro, porque uma coisa é a segurança dos peões, outra coisa é o conforto e a fluidez do tráfego, como se a vida e a fluidez do tráfego
tivessem pratos opostos da mesma balança, pudessem ser equiparadas. E, portanto, este foi, quer dizer, isto eram tudo preconceitos, e a primeira coisa que nós fizemos foi olhar para os factos. Foi muito importante olhar para os factos, e, portanto, fomos ver onde é que havia atropelamentos. O que se vê em todo o lado e por todas as cidades europeias é que há fatores estruturais subjacentes ao perigo rodoviário, e, portanto, são estruturais, são infraestrutura, e são infraestrutura têm que ser resolvidos. As pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência motora, com deficiência visual, com deficiência auditiva, os idosos, são não mais como para nós avaliarmos a segurança rodoviária nas nossas cidades, são um bocadinho como os canários para os mineiros no início do século. Eles levavam os canários porque o canário era o animal mais vulnerável que os avisava quando morria, coitado, da presença de gases tóxicos, e, portanto, eles são os canários da nossa rede viária. Os problemas de acessibilidade no nosso espaço público são inevitavelmente problemas de segurança rodoviária, e é muito importante ter isso presente. Também é importante termos presente que, quer em matéria de acessibilidade, quer em matéria de segurança rodoviária, quer em tantas outras matérias, mas, por exemplo, nestas duas, hoje temos os conhecimentos e as soluções para resolver os problemas. Agora, para os resolvermos, isso implica uma mudança de paradigma. Quando nós olhamos para as mudanças de paradigma, vale a pena termos em conta dois casos muito concretos. O caso deste médico James Lind, que no início do século era médico da Marinha Real Britânica e andava embarcado. Naquela altura, a Marinha Real Britânica, em viagens de longo curso, cerca de 1/3 da tripulação morria por causa de escorbuto, coisa que os nossos marinheiros também sentiram quando andaram à volta do mundo, e ele descobriu que, dando aos marinheiros uma colher de chá de sumo de limão todos os dias, podia prevenir completamente o escorbuto em toda a tripulação. Estou a falar de um problema que matava 1/3 da tripulação. Foi um dos primeiros casos clínicos, uma das primeiras experiências clínicas feitas na história, e mesmo assim a Marinha Britânica demorou mais de 80 anos a implementar este método em toda a sua frota. Outro caso, agora que andamos todos a lavar mãos, é por causa deste médico de origem húngara, o Dr. Ignaz Semmelweis, que trabalhava num hospital em Viena, onde morriam imensas mulheres depois de dar à luz, e ele descobriu que, obrigando os médicos a lavar, e as parteiras a lavar as mãos numa solução uma solução com cloro, conseguia prevenir as infecções pós-parto. As parteiras começaram a fazer isto. Ele teve o maior sucesso nas enfermarias onde havia só parteiras a trabalhar. A maior resistência foi dos seus colegas médicos. Foi uma resistência tal e uma luta tal que ele teve de fazer, que acabou, coitado, morreu internado num manicômio porque teve um burnout, um esgotamento. Tal foi a resistência dos médicos a estes casos objetivos. Era um problema que os médicos não aceitavam, que lhes fossem impostas novas práticas. Demorou mais de 50 anos a que isto fosse aplicado no próprio hospital onde ele descobriu isto. Portanto, é importante percebermos, quando falamos de acessibilidade, sim, sem dúvida estão em causa problemas técnicos, mas a difusão de inovações é um processo social. E neste processo social há várias coisas que entram em causa, sobretudo quando falamos da alteração da maneira como as organizações funcionam. Em primeiro lugar, há uma grande inércia. As pessoas esperam que tudo continue na mesma e não seja preciso, de facto, mudar nada, porque a mudança dá trabalho, a mudança põe desafio aos nossos conhecimentos, a mudança às vezes põe em causa os cargos de chefia. O outro problema, obviamente, é que quando as coisas estão mal, a culpa não é de ninguém. Quando nós mudamos alguma coisa, se essa coisa correr mal, é fácil identificar os culpados. Portanto, muitas vezes a resistência à inovação é feita de medo, mais do que de outra coisa qualquer. É uma questão irracional. Em terceiro lugar, também é importante termos muito cuidado, e este tem sido, eu acho que felizmente parece-me que já não é. Às vezes o problema volta, mas eu penso que este foi um dos grandes problemas da acessibilidade durante anos em Portugal, foi que as chefias vão pelas coisas brilhantes, por aquilo que é fácil fazer, arranjar uma bandeira em vez de adaptar as ruas do concelho, fazer um carimbo, estas coisas todas fáceis que existiram na acessibilidade, que eu também vejo noutras áreas, também na Europa, quer dizer, elas têm sobre o pretexto de pôr o assunto na agenda, sensibilizar as pessoas, na realidade, elas têm no terreno, e eu posso testemunhar isso, um efeito altamente perverso, que é o de achar que a solução é fácil, basta prometer, ter um carimbo, ter um rótulo e já está. E isso atrasa imenso, como atrasou imenso em Portugal, o progresso da acessibilidade dos municípios. É um contraste muito interessante
com o trabalho que tem vindo a ser feito agora pelo Turismo de Portugal, através do programa All for All, que é orientado para a ação e para os resultados no terreno, e não para as promessas e medalhas ao peito. Portanto, a questão é como é que nós podemos inovar mais depressa. Não é tanto como é que nós podemos convencer uns dos outros da bondade, da acessibilidade, é como é que podemos acelerar a inovação. É importante percebermos o verdadeiro problema. Já toda a gente sabe que Lisboa tem 7 colinas. Quando vamos ver os factos, chegamos à conclusão que apenas 1/4 das ruas de Lisboa é que tem uma inclinação superior ao que está previsto na lei. Deve passar-se o mesmo em todos os municípios de Portugal, inclusive no Porto e em Viana do Castelo. Aposto já aqui dinheiro. E, portanto, o problema é nós às vezes estamos distraídos do problema real. O problema real da acessibilidade no espaço público em Portugal e em muitas outras cidades europeias é, quase todas, se não todas, é que é o espaço que foi tirado ao peão para ser dado ao carro. Os passeios não são estreitos porque tenham que ser assim. Os passeios são estreitos porque foi tirado espaço ao passeio para os carros poderem estacionar por todo lado. O problema dos obstáculos é a mesma coisa. O problema da ocupação do estacionamento abusivo do passeio é a mesma coisa. Tem tudo a ver com decisões, microdecisões e práticas correntes que são tomadas na gestão de espaço público, inclusive na adaptação dos semáforos. Agora vi ultimamente uma notícia que em Lisboa foi instalada a primeiros semáforos para daltónicos com o sistema da Colorado. É uma coisa perfeitamente inútil, porque os daltónicos conseguem perfeitamente ver se está vermelho ou verde, porque o vermelho é um homem parado e o verde é um homem a andar, não é? Mais valia adaptarem o tempo dos semáforos, que não dá tempo suficiente aos idosos, e que esse sim é uma verdadeira causa de vários atropelamentos em Lisboa. E depois também, quer dizer, as ilhas estreitas para os peões, isto não é um problema isto obviamente é um problema de acessibilidade, mas não é uma inevitabilidade, quer dizer, é porque está a ser dado espaço demais ao carro. E quando algum arquiteto ou urbanista vos disser mas tem que ser porque está no Código da Estrada, posso garantir-vos que 99% dos casos isso é mentira, porque esses próprios técnicos não leram o Código da Estrada. Se alguém tiver dúvidas, no fim está o meu e-mail, contacte-me e tenho todo o gosto em apoiar-vos. É preciso corrigirmos a forma de pensar, corrigirmos, no caso do espaço público, o processo tem sido basicamente enfiar os diferentes modos de transporte, a começar pelos mais pesados, mete-se os autocarros, depois mete-se os carros, depois pensa-se no que é que sobra, não é? E obviamente isso cria vários problemas. Eu adoro esta fotografia porque, se repararem, o autocarro está a apanhar clientes a caminho do Hospital de Santa Maria. Há imensos problemas com passeios estreitos, mas não só com passeios estreitos, mas também onde reparar que em muitos passeios os sinais de trânsito são postos a meio do passeio. Não é porque o Código da Estrada obriga a isso, nada obriga a isso, mas é só para evitar que os espelhos retrovisores possam bater nos sinais de trânsito. Mas ninguém se preocupa se os espelhos retrovisores batem na cabeça de espiões. É uma coisa interessantíssima. Lá está, é uma questão da maneira de pensar. E, portanto, é importante também percebermos, quando pomos coisas nos pratos da balança, o que é que estamos a pôr. É importante um equilíbrio, sem dúvida, mas obviamente também é importante perceber o que é que estamos a pôr no prato da balança. Este é um projeto que foi feito em parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia, em pleno centro histórico de Lisboa, em que, em vez de 2 passeios estreitos e um cano de esgoto para carros, a Junta de Freguesia alinhou no nosso desafio e fez um espaço de coexistência onde os peões têm espaço a todo o tempo e são os carros que têm que abrandar para circular nesta zona. Também é importante percebermos que aquilo que fizemos para facilitar a vida dos turistas vai também aumentar a segurança das crianças. É importante nós alargarmos, digamos que sempre com as propostas que fazemos de acessibilidade, é importante alargarmos, tornarmos claras as ligações e os benefícios para os outros stakeholders. E é importante também percebermos, quando falamos das trotinetas, obviamente as trotinetas são um enorme desafio para a acessibilidade nas cidades, mas reparem que as trotinetas são estacionadas no meio do passeio porque o estacionamento porque não tem estacionamento, porque o estacionamento está completamente monopolizado pelos automóveis privados. Este também é um problema para o transporte turístico, também é um problema para os carros partilhados, também é um problema para as cargas e descargas, também é um problema para as tomadas e largadas de passageiros em restaurantes e em zonas comerciais. Portanto, as trotinetas não são culpadas de nada, elas são o sintoma de um problema mais profundo das nossas cidades. E o problema também é que muitas vezes elas circulam sobre o passeio, tal como muitas bicicletas, não porque queiram fazê-lo, é muito pior andar de bicicleta no passeio, mas porque simplesmente as pessoas têm medo de andar na faixa de rodagem.
E esse é um problema que as nossas cidades têm. E as coisas não têm que ser assim. É importante também olharmos, quando falamos de segurança rodoviária, calmia de tráfego, é essencial não ir atrás das opiniões, não sermos, desculpe a expressão, uma Maria vai com as outras. Pensem pela vossa cabeça, pensem com base nos vossos direitos, usem a ciência. Se alguém quiser apoio, por fim tenho o meu e-mail, tenho todo o gosto em partilhar a documentação e o que for preciso. Quer dizer, o que se passa hoje em dia é que os condutores naturalmente reagem ao ambiente rodoviário. Se as pessoas vão assim, não vale a pena estarmos a pedir às pessoas para andarem a 30 km/h aqui, mas aqui também não é preciso ter nenhum sinal de trânsito a dizer 30 km/h. O que não é importante é o problema é que quando nós temos ambientes em que as pessoas têm que andar a 30, mas tudo o resto lhes diz, andem à vontade, que isto aqui é uma estrada. Isto não é uma estrada, isto é uma rua de entrada num bairro residencial de Lisboa. Portanto, nem sequer devia haver passeios, não é? Devia ser tudo um espaço do peão em que o carro tem que reduzir a velocidade porque está no espaço do peão e não é o peão que tem que se acomodar aos restinhos que sobram do espaço do carro. E, portanto, há também muita investigação sobre isso, sobre o efeito, a eficácia das medidas físicas da calmia de tráfego. A sinalização rodoviária não garante nada. A sinalização rodoviária é uma forma de comunicação. Ela não garante que o condutor vá cumprir, ela não garante a segurança de ninguém. Sim, senhor, dá direitos ao peão depois de ser atropelado, eu acho que é um triste consolo. E, portanto, há imensas soluções hoje em dia para melhorar a acessibilidade do espaço público e, ao mesmo tempo, torná-lo mais seguro e apelativo para todos. É essencial não culpar, mas compreender. Uma coisa que houve é que, como disse no início, os peões atiram-se para cima da passadeira. Eu, pessoalmente, nunca vi nenhum peão atirar-se para cima da passadeira e se houver peões suicidas, são seguramente uma margem ínfima do universo dos peões. O que se passa, e sim, é que há condutores que andam distraídos, olhar para o telemóvel, obviamente para quem vai distraído, qualquer coisa aparece de repente, porque a pessoa vai distraída a fazer outras coisas. E eles vão distraídos, lá está, porque o ambiente rodoviário no centro das cidades lhes permite ruas direitas, largas, curvas largas, e, portanto, o problema é que nós temos que impedir, temos que agir sobre a fonte do perigo e não sobre os coitados dos peões, não é? Quer dizer, e portanto, em vez de culpar, como dizia o psicanalista Carl Jung, quer dizer, pensar é muito difícil, por isso é que todas as pessoas julgam. Nós temos é que olhar e pensar nas situações que realmente existem. Esta é uma das passadeiras mais perigosas de Lisboa, ali junto ao Marquês de Pombal. Quer dizer, porquê é que os peões atravessam quando está vermelho? Para já, porque a passadeira, eu próprio vou a meio da passadeira, começo a atravessar com o verde e vou ao meio da passadeira quando cai o vermelho. Em segundo lugar, porque é que há peões que se atiram para o meio da passadeira? Se calhar porque para peões com baixa visão este é o atravessamento e para peões, por exemplo, com glaucoma, este é o atravessamento. E, portanto, nós temos que compreender as limitações das pessoas e ter uma atitude ética. Estas pessoas têm o direito a ser protegidas. Não é só a acessibilidade, é serem protegidas. A acessibilidade é um fator objetivo de segurança. A segurança é um fator objetivo de vida. E, portanto, tudo o resto é secundário. Temos que ser muito claros relativamente a isto. Portanto, é importante perceber, nós o que fizemos foi, para desenvolver o piso tátil para as passagens de peões de Lisboa, fizemos focus group, fizemos testes com peões com deficiência visual nas ruas de Lisboa. Quando foi para analisarmos as condições de acessibilidade às paragens de autocarro, fizemos um esforço sobre-humano de pesquisa e desenvolvimento para analisar os vários fatores. A acessibilidade nas paragens de autocarro é das coisas mais importantes para a rentabilidade do transporte público. E quando desenvolvemos um sistema que hoje felizmente vejo adotado em várias cidades portuguesas e curiosamente não só, vejo que, quer dizer, o que nós fizemos foi desenvolver soluções que fossem fáceis de construir pelos pedreiros, porque não vale a pena estarmos a dizer que uma coisa tem que ser assim assado se depois os pedreiros não a sabem fazer bem. Isso é difícil. E, portanto, em procurar soluções. Por fim, é preciso agir e criar precedentes. Quer dizer, uma das melhores obras que nós fizemos foi justamente à esquina, na Rua Alexandre Herculano, na esquina com a Rua Castilho, que é exatamente onde se situa a Direção Municipal de Mobilidade e Tráfego. E nós, nesse projeto, aplicámos 8 soluções da calmia de tráfego, 8 toiros, nada menos,
que todos os colegas da Direção Municipal de Mobilidade e Transportes diziam que eram impossíveis, que eram perigosas, que iam causar perigo e não sei o quê. Nós não as inventámos, é importante esclarecer isto, nós fomos simplesmente importámos boas práticas daquilo que se faz lá fora. Neste caso, quer dizer, dizia-se que era impossível ter um semáforo que desse tempo suficiente ao peão para atravessar e cumprisse o tempo que é exigido no Decreto-Lei 163, bem, simplesmente reduzimos a distância de atravessamento e a lei está a ser cumprida sem problema nenhum. Fizemos isto assim, fizemos com a redução do raio de curvatura, com passeios contínuos e por aí fora, e portanto esses próprios colegas da Direção Municipal de Transportes que diziam que as coisas eram impossíveis, que iam ser uma desgraça, hoje em dia usam isto todos os dias e todos os dias percebem como isto funciona, como é mais seguro e como não causa problemas nenhuns. Fizemos o mesmo, eu agora já não tenho tempo, peço desculpa, no Largo da Estação de Benfica, onde os peões estavam sistematicamente a ser atropelados nas passagens de peões, e onde aquilo era um mar de Alcatrão. O que nós fizemos foi, de facto, ao tornar aquilo seguro e acessível, tornámos aquilo também seguro, agradável, com verde, apelativo para os passageiros de transporte público, etc. E, portanto, conseguimos sustentadamente reduzir substancialmente os atropelamentos em vários pontos de Lisboa. O caso está mais à direita é o da Avenida General Roçadas, onde eu penso que faço figas para que o ano que vem os atropelamentos sejam zero, porque esta medição foi tomada quando ainda só tínhamos intervido em metade da avenida. Sempre com, isto é essencial por este enfoque, tanto na segurança como na acessibilidade, sempre num cumprimento rigoroso das normas e na qualidade. Porque se nós não fazemos com qualidade, não vale a pena. E sempre que vos empurrarem para arredondar as esquinas, para poupar um bocadinho, também assim, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. O pássaro na mão não vale nada. É que se não se faz com qualidade, não presta. E se não presta, não serve. É um investimento, é dinheiro deitado ao lixo. E só para terminar, uma última palavra de recomendação para quem está com os verbos do All for All a fazer projetos. É essencial não esperar pelo penalti. Não sei para quem vê jogos de futebol, já não vejo há algum tempo. Há sempre aquelas equipas muito medíocres que passam o tempo todo a jogar à defesa, mas que pensam, bem, se calhar mais para o fim do jogo nós conseguimos um penalti e depois marcamos gol. E isso basicamente perdem o jogo e não leva a lado nenhum. É essencial nós percebermos que, sem dúvida, há projetos piloto muito importantes, mas todos os dias são tomadas microdecisões, ou seja, decisões de onde é que se põe a passadeira, com que pavimento é que se usa no passeio, se põem ou tiram os sinais de trânsito e onde, se põem bancos, etc, etc. Essas microdecisões é fundamental influenciá-las e fazer com que elas todas apontem na direção certa. Por isso é que o Plano de Acessibilidade Penal de Lisboa, mais do que ser um plano para mudar a cidade, porque Roma e Pavia não se fizeram num dia, quer dizer, menos Lisboa, foi um plano para mudar a Câmara. A maneira como a Câmara Municipal de Lisboa pensava, a maneira como a Câmara Municipal de Lisboa tomava decisões, desenvolvia projetos, investia na conservação, fazia pequenas decisões, e foi o mudar dessas decisões, foi o agir sobre os vários técnicos, dar-lhes formação, dar-lhes orientação, dar-lhes apoio técnico, influenciar as várias decisões e tomar-se, fazer sem dúvida alguns projetos piloto para criar precedentes. Foi isso que, penso eu, permitiu mudar a direção em que a Câmara trabalhava e fazer com que a Câmara Municipal de Lisboa deixasse de ser, passa a expressão, uma máquina de criar barreiras e se fosse transformada numa máquina de eliminar e prevenir barreiras à acessibilidade. Peço desculpa, tomei tempo demais, espero que tenha valido a pena. Muito obrigado. Não tens nada que pedir desculpa, Pedro, foi um gosto voltar a ouvir-te, porque realmente precisamos da tua sabedoria nesta questão da acessibilidade e também ligada à segurança pedonal. Uma acaba por não se poder dissociar da outra. E parabéns por toda a tua caminhada, parabéns por aquilo que também nos tens ensinado ao longo destes anos de parceria, e é sempre bom saber que reconheceram a tua qualidade e estás agora na Polis, na Network, exatamente também a mostrar aquilo que já se fez em Portugal e que continua a ser boas práticas, são boas práticas
e que são também reconhecidas no estrangeiro, e tu és o nosso embaixador também, e por isso também muito, muito obrigada. Foi ótimo trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa, conseguimos ajudar, pelo menos o Turismo de Portugal conseguiu ajudar até mesmo na divulgação de tudo aquilo que vocês estavam a fazer, inclusive o guia do Turismo Acessível de Lisboa, que mostrava a oferta turística acessível, disponível, tanto em Lisboa como na área metropolitana de Lisboa, se bem me lembro, o que também foi mais um grande contributo para alavancar e para despertar as mentes dos empresários e também das entidades públicas relativamente à acessibilidade turística, e lá está, parabéns por todo o trabalho e obrigada também pela parceria. Eu já percebi que temos aqui também questões para ti no chat. Deixa-me só confirmar aqui. Temos Helena, aqui Helena, do posso fazer uma Gustavo. sugestão? Sim. Eu posso ficar até ao fim. Eu posso ficar ok. até ao fim. E para não estar a comer o tempo dos meus colegas Tá bem. palestrantes, posso responder no fim, está bem? Ok, muito agradeço. Se quiseres também posso ir ao chat e tentar responder algumas. Sim, ok. Tá? Agradecemos-te, Pedro. Peço Obrigada. desculpa aos colegas que vão falar a seguir por ter tomado mais tempo do que era devido. Não, nada disso. Muito obrigada, Pedro. Então, vamos agora iniciar a segunda parte do nosso webinar, relativamente aos projetos de oferta turística acessível, que foram também apoiados pela linha de apoio ao turismo acessível, que conseguiu ajudar a desenvolver e a melhorar e a qualificar a oferta turística nacional. Vamos começar com o João Pinto Ribeiro, da Bebedouro, uma empresa de animação turística que está ligada às embarcações e aos passeios fluviais, e que, com muito agrado nosso, apostou também na acessibilidade dos seus serviços e dos seus equipamentos, mas melhor do que ele é impossível. Será o João Pinto Ribeiro que dará conta do seu projeto. Obrigada, João. Obrigado, Helena. Obrigado. Bom dia a todos. Como a Helena disse, o meu nome é João. Eu sou um dos responsáveis da Bebedouro, que é uma academia de vela. Vou passar de imediato a apresentar a academia. Não queria deixar de agradecer ao Turismo de Portugal por este convite e por esta oportunidade de partilhar com todos vocês o que é a Bebedouro e o que é este projeto em concreto ligado à acessibilidade. Então, se não se importarem, eu vou partilhar uma apresentação PowerPoint. Penso que já todos estão a ver a apresentação. Então, queria começar para vos apresentar este projeto da Vela Sem Barreiras e esta marca Bebedouro for All. Começo por contextualizar apresentando o que é a Bebedouro. A Bebedouro é uma empresa, nasceu em 2012 como uma academia de vela, é atualmente uma academia de vela e uma operadora marítima turística, opera naturalmente no Rio Douro. Está sediada na Douro Marina, estrategicamente localizada entre a famosa Ponte Dom Luís e a Foz do Rio Douro. Estamos localizados na Douro Marina, do lado de Vila Nova de Gaia. Neste momento, já dá alguns anos esta parte, é a empresa marítima turística detentora da maior frota de veleiros. Neste momento temos 16 barcos à vela, 5 barcos a motor, e como nós trabalhamos muito também com turismo corporativo, temos agora uma capacidade para receber até 150 pessoas. E porque somos ex-velejadores ou velejadores, somos especializados naturalmente na organização de eventos e ações desportivas neste panorama náutico. Um ótimo exemplo disso é na próxima semana começa um campeonato do mundo de uma classe olímpica, que é a Bebedouro, que irá ser a Bebedouro a organizar esse campeonato, em conjunto com os municípios Porto, Gaia e Matosinhos.
e, portanto, somos especializados e vamos fazendo este tipo de organização de eventos desportivos e náuticos. Em relação à Bebedouro For All, propriamente dito, For All é uma marca, é uma extensão da Bebedouro, foi criada em 2014, que pretende alavancar projetos de cariz social e começou inicialmente, este For All divide-se em 2 projetos, a Vela Solidária e o outro, que é o que nós estamos aqui a falar mais concretamente, a Vela Sem Barreiras. A Vela Solidária é um projeto de responsabilidade social e sem fins lucrativos, onde o que nós pretendemos é fazer chegar a vela a todas as pessoas, e infelizmente também existe um grande preconceito em relação à vela, que é um desporto caríssimo, que não é. É realmente um preconceito e, portanto, nós queremos fazer chegar a vela a toda a gente e proporcionar esta experiência e este desporto a quem não tem oportunidade de o fazer. Depois, em 2016, mais concretamente, começou a ser desenhada a Vela Sem Barreiras, que é um projeto que pretende operar no mercado do turismo acessível e tornar a vela acessível a todos, independentemente das suas limitações, de limitações físicas que alguém possa ter, sejam elas para toda a vida ou momentâneas. Uma pessoa que parte um pé quando decide vir de férias ao Porto e que tem um passeio marcado, um passeio no Rio Douro de barco marcado, tem todo o direito, ainda que tenha partido o pé, de o fazer, e a Bebedouro também pretende dar a resposta a situações desse género, não necessariamente e apenas a pessoas com mobilidade reduzida ou com alguma limitação física. Então, a Vela Sem Barreiras, como disse há pouco, foi um projeto que começou a ser desenhado em 2016. Para o arranque deste projeto, houve um engenheiro naval português na zona de Aveiro que construiu o primeiro catamarã no mundo que é acessível a pessoas com mobilidade reduzida. A grande novidade aqui deste barco é que as pessoas não têm que ser transferidas para o barco, podem entrar com a sua cadeira de rodas. Mas o projeto Vela Sem Barreiras começou bem com um apoio e com um protocolo assinado com a Câmara Municipal de Gaia em 2018, que proporciona esta atividade, a vela, de uma forma regular a utentes de 4 instituições locais, ligadas ao autismo, por exemplo, à doença mental, à paralisia cerebral, etc. Durante o ano de 2021, desde o início do projeto, contamos com o apoio da Associação Mutualista Montepio e com este protocolo assinado com a Câmara Municipal de Gaia, que é um projeto a 4 anos. Para nos podermos congratular, fomos finalistas do Prémio Nacional de Turismo ano passado na categoria de Turismo Sustentável, algo que nos orgulha muito naturalmente e que eu não podia deixar passar em claro. Apresentando o barco, como veem aqui nesta imagem, o barco é um barco tipo catamarã, como expliquei, é o primeiro catamarã no mundo acessível a pessoas com mobilidade reduzida, onde as pessoas podem entrar no barco com a sua cadeira de rodas. Tem uma capacidade para 10 pessoas e dessas 10, 4 delas podem ir 4 cadeiras de rodas nesta plataforma central que esta imagem mostra. Eu acho que o engraçado deste barco, e eu não gosto nada da palavra inclusão, mas toda a gente me entende quando este barco permite que uma família ou um grupo de amigos possa fazer vela em conjunto, tenha alguém ou não alguma limitação física e mobilidade reduzida. Portanto, neste barco, no INCA, como nós lhe chamamos, foram pensados e desenvolvidos vários sistemas para garantir esta experiência a várias pessoas, a toda a gente, e que as pessoas possam aprender a andar à vela. E permite-nos, a nós, Bebedouro, de uma forma geral, que todos os nossos serviços, sejam eles os corporativos, sejam eles as academias de vela ou tudo o que está ligado ao turismo, seja ele individual ou corporativo, que nós possamos ter os nossos serviços abertos a toda a gente, tornando a empresa totalmente acessível.
Concretamente com o turismo acessível e o que nós temos vindo a desenvolver com o projeto Vela Sem Barreiras, nós temos o nosso trabalho no turismo acessível passa por estabelecer parcerias e sinergias estratégicas para que o projeto se desenvolva e para que as pessoas saibam que realmente este projeto acontece nas cidades do Porto e Gaia, no Rio Douro, e se tanto turista tem interesse em fazer um passeio pelas pontes no Rio Douro, quem é que não estaria interessado em pegar no leme de um barco e fazer esse passeio à vela? E ainda para mais, uma pessoa com mobilidade reduzida que à partida e infelizmente acha que não é possível fazer este tipo de atividade, aqui pode fazê-lo ao leme de um barco e nós ao mesmo tempo vamos explicando como é que nós usamos o vento para navegar e para fazer esse passeio. Depois, além destas sinergias que continuamos a criar e estas parcerias que procuramos, naturalmente a comunicação social pode ser uma grande alavanca na divulgação deste projeto e toda a área digital, e hoje cada vez mais a área digital pode ajudar realmente a promover estes projetos. Sabemos que este público-alvo precisa de ter toda a informação antes de marcar algum tipo de experiência, e nós estamos a apostar realmente no que é essa comunicação digital para que um turista, seja ele nacional ou não, consiga receber todas as informações para poder marcar uma experiência deste género. E depois, naturalmente, desenvolver protocolos com os municípios, à imagem do que está a ser feito com a Câmara Municipal de Gaia, em que promovemos esta atividade regular com as instituições de Gaia, fazer isso com as cidades aqui próximas, portanto a Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal de Matosinhos e de Gondomar, e obviamente trabalhar com as entidades ligadas ao turismo para que toda a gente conheça o projeto. E porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu gostava de partilhar convosco, para finalizar, o porquê de nós tanto gostarmos deste projeto e tanto nos motivarmos diariamente a trabalhar nele, e por isso, então mais do que 1000 palavras, partilho convosco não uma imagem, mas um vídeo que espero que funcione para todos. Não estamos a ouvir, João. Ao início estava a ouvir-se, mas ficou sem som. E pronto, o Pedro, que é como este rapaz se chama, é um amor de uma pessoa que adora fazer vela e que começou a fazer vela há 2 anos atrás e que todas as semanas vem andar à vela, e esta foi a primeira experiência dele. E portanto, um dia gostava de ter a oportunidade de partilhar como é que ele agora faz vela ao final de 2 anos. Obrigado a todos. E bom dia, estou naturalmente disponível para... Muito obrigada pela sua partilha. Já temos aqui uma pergunta do nosso participante Jorge Coelho, que pergunta se as embarcações também funcionam, ou seja, também permitem a entrada de cadeira de rodas elétrica. Sim, não as mais pesadas. Vamos explicar porquê. A entrada no barco, do cais para o barco, tanto o barco como o cais são flutuantes. E, portanto, a cadeira de rodas, ao entrar no barco, pode fazer o barco baixar demasiado. De qualquer forma, se for, por exemplo, uma cadeira de rodas, nós achamos que é perfeitamente possível isso acontecer. 4 cadeiras de rodas elétricas pode ser um problema. E, portanto, nem a plataforma central está preparada estruturalmente para receber 4 cadeiras elétricas. No entanto, a Bebedouro tem, por exemplo, uma cadeira de rodas onde, se for preciso, e se a pessoa assim quiser, podemos fazer a transferência para uma cadeira de rodas manual.
Ok, penso que a questão ficou esclarecida. E dou os parabéns à Bebedouro, porque nós já vos tínhamos convidado, quando ainda se faziam seminários presenciais, para mostrarem a vossa boa prática, porque realmente mostra que não há impossíveis. Ou seja, andar de barco para pessoas com cadeira de rodas não é de todo impossível e podem desfrutar do magnífico passeio que é. Por isso, muitos parabéns, João, e a toda a equipa da Bebedouro por estarem também a mudar a mentalidade dos empresários, neste caso dos operadores marítimo-turísticos, e com a vossa boa prática mostram que com alguma adaptação é possível, de facto, alargar a oferta, neste caso de turismo fluvial, por assim dizer, e também permitem, lá está, como vocês também são uma academia, também permitem a essa prática desportiva e também a pessoas... E associá-la muitas vezes, deixe-me dizer, Helena, associá-la muitas vezes a um processo, por exemplo, de reabilitação. Sim. A prática do desporto, como todos sabemos, é essencial na reabilitação, e nós somos mais uma modalidade disponível para um processo de reabilitação, por exemplo. Exatamente, e logo permitindo à pessoa com algum tipo de limitação, neste caso limitação motora, mas também, como foi no nosso vídeo, também uma limitação cognitiva, todo esse caminho que se faz para reabilitar a pessoa também acaba por ter influência na própria família dessa pessoa e também contribui, lá está, eu não me canso de dizer, e o Turismo Portugal tem levado a cabo muitas iniciativas de sensibilização, que mostra de facto que uma pessoa com ou sem limitação é um cliente, é uma pessoa, tem direitos, tem necessidades que precisam de ser satisfeitas e a oferta turística nacional tem que estar preparada exatamente para satisfazer essas necessidades. Mais uma vez, muito obrigada, João. Eu se calhar sugeria também se colocasse o seu e-mail no chat, para o caso dos nossos participantes quererem estabelecer algum contacto consigo e assim facilitaria. Ok? Pedir também, se fosse possível, para nos compartilhar a tela, para darmos agora lugar ao outro, neste caso, outra oradora convidada. Neste caso, é a doutora Marina Vala, da Câmara Municipal de Porto de Mós, que nos vai também mostrar o projeto que o município desenvolveu, também apoiado pela linha de apoio ao turismo acessível e que levou a cabo, neste caso, a acessibilidade de um monumento muito importante do Concelho, o Castelo de Porto de Mós, e que, ao contrário do que se pode também às vezes pensar, que os castelos de facto não foram feitos para ser acessíveis, era a sua função de defesa, neste caso da localidade, mas a aposta na acessibilidade veio mostrar que também não é bem assim, é um monumento, é património histórico, é património cultural e precisa ser visitado por todos, com ou sem limitações. Por isso, dou agora a palavra à doutora Marina Vala para apresentar o seu projeto. Obrigada. Marina, não sei se me está a ouvir. Eu já agora aproveitava e pedia aos participantes externos para desligarem as câmaras, se for possível. Eu não sei se a Boa Marina... tarde, Marina. Tem que ligar o microfone. Sim, dá a indicação que o microfone está desligado, Marina. Estamos aqui com um pequeno problema técnico. Vamos ver se conseguimos. Marina, está a ouvir-nos?
Marina, está a ouvir-nos? Ouvir? Sim, sim, agora sim. Agora sim. Sim, sim. Não temos a sua imagem. Não está a câmera ativada? Não, não. Estranho. Pronto, agora já está. Agora já está. Estamos a ver, sim. Agora já estamos a ver. Não estamos a vê-la assim, mas estamos a ver qualquer coisa. Pronto, assim. Sim, sim. Assim já a vemos. Mas agora ficou sem som. Não sei o que é que se passa porque a indicação que nos dá é que o microfone está ligado. Eu se calhar sugeria tirar os fones. Às vezes tem alguma interferência. Interferência. E colocar o som do computador. Estão-me a ouvir? Sim, sim, agora estamos a ouvir, sim. Marina, eu se calhar sugeria, pronto, já que estamos com algum problema na imagem, mas ela vai aparecendo e às vezes fica congelada, mas sugeria avançarmos então na apresentação do projeto, pode ser? Marina, não sei se me está a ouvir. É que a sua imagem ficou congelada, por assim dizer. Eu peço desculpa, normalmente nos webinars aparecem sempre uns problemazinhos para dar alguma adrenalina à apresentação. De facto, Helena, isto hoje em dia já não basta ser moderador, é preciso ser mecânico, não é? Sim, sim. Uma coisa. Exatamente, exatamente. Ou então é já um protesto dos equipamentos informáticos que já não querem mais reuniões via Teams, via Zoom. Marina, eu sugeria avançarmos para a apresentação da Ana Jorge, então, enquanto tenta resolver as questões técnicas. Se calhar o melhor é sair e voltar a entrar. Normalmente tem funcionado nestas reuniões Teams. Eu não sei se me consegue ouvir, mas vamos tentar essa abordagem para ver se os problemas técnicos se resolvem. E eu passava então a palavra à doutora Ana Jorge, da Termalistur, para apresentar o seu projeto de Termas for All, e que realmente é um projeto muito interessante, porque alia a questão da saúde também ao turismo. Ou seja, 2 em 1, o que é ótimo, e sendo as duas componentes acessíveis, melhor ainda. Por isso, obrigada, Ana, por estar aqui connosco e dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. Bom dia a todos. Antes de mais, deixe-me, por favor, agradecer o convite endereçado pelo Turismo de Portugal às Termas de São Pedro do Sul. É realmente para nós um privilégio poder partilhar algumas das pequenas ações que vamos desenvolvendo e que vão permitindo efetivamente prestar serviços a um maior número de pessoas e pessoas com necessidades especiais. Vou então só aqui partilhar a minha apresentação. Não sei se já conseguem ver. Sim, sim, já conseguimos ver, Ana. Pode continuar. Ok. Então, eu venho dar o exemplo das termas de São Pedro do Sul, antes de passar propriamente para as medidas implementadas em termos de acessibilidade. Só dar aqui uma retrospectiva de quem somos e o que fazemos. Portanto, as termas de São Pedro do Sul, para quem não conhece, localizam-se no distrito de Viseu, portanto, região centro, mais para o interior. E estamos integradas no município de São Pedro do Sul, que é bastante conhecido por diferentes vertentes, quer seja o turismo de natureza, porque efetivamente somos um território muito vasto, com muita montanha, muita serra para visitar. Temos também um património arquitetónico e muita possibilidade de proporcionar experiências a quem nos visita, experiências culturais,
acima de tudo pelo contacto com a população local. Somos também muito conhecidos pela gastronomia, da qual são embaixadores a vitela de manhoço e o cabrito de Lafões, entre outras iguarias sebejamente apreciadas por quem nos visita, e digamos que somos um destino de férias saudáveis, cada vez mais escolhido por milhares de pessoas anualmente. E saudáveis porquê? Porque efetivamente o nosso município tem aqui um elemento diferenciador, que é a água mineral natural, a água termal, que tem efetivamente aqui uma função terapêutica. Esta água termal surge porque nesta zona passa uma grande falha tectónica ativa e, portanto, é esta falha tectónica, este encontro de placas tectónicas no subsolo, que consegue conduzir fluxos de água subterrânea desde a profundidade até à superfície terrestre. E digamos que é nesta viagem que a água termal, ao contactar com diferentes elementos geológicos, vai adquirindo a sua composição mineral e físico-química muito particular e que é efetivamente responsável pela função terapêutica que ela depois desempenha. Esta água chega até à nossa superfície com cerca de 77, 78 graus e é uma água de características sulfúreas, ou seja, um dos elementos principais é o enxofre, que é também o responsável pelo cheiro característico que quem nos visita normalmente leva sempre na memória. Depois, em termos de indicações terapêuticas, esta água está vocacionada para o tratamento das doenças das vias respiratórias e das doenças do foro reumatismal e musculoesquelético e oferece uma panóplia de tratamentos termais que vão desde banhos, duches, vapores e depois as inalações vocacionadas então para o tratamento das doenças das vias respiratórias. Só dar aqui a particularidade da oferta hoteleira que existe aqui nas imediações dos balneários termais, apesar de não serem geridos pela empresa que gera os balneários, mas para dar só a perspectiva de que numa região do interior tão pequenina, nós temos disponíveis cerca de 1.800 camas em unidades hoteleiras de diferentes tipologias e elevada qualidade, o que, portanto, também acaba por ser uma mais-valia desta região. Para além do termalismo terapêutico, que é a nossa área de negócio prioritária, nós temos também outras valências disponíveis, nomeadamente o bem-estar termal, que é mais vocacionado para o relaxamento e para curtas estadias, para uma primeira experiência de termal, por exemplo, e temos um serviço dedicado à medicina física e de reabilitação, onde, para além das técnicas convencionais de fisioterapia, fazemos também a combinação com a água termal e a reabilitação aquática, o que, em termos de resultados, traz efetivamente resultados bastante interessantes e promissores. Tratamos afecções do sistema nervoso, quer sejam doenças degenerativas ou outras, e também fazemos muita reabilitação na sequência de traumas, de acidentes, podem ser depois deixar sequelas temporárias ou definitivas, portanto temos uma vasta procura também neste serviço. Em termos de instalações, nós temos disponíveis 2 balneários termais, 2 edifícios antigos. O balneário Dom Afonso Henriques é o edifício maior, ele é da década de 80, originalmente, entretanto também foi remodelado, mas isto para dizer que o edifício em si não foi totalmente pensado já com esta questão das acessibilidades muito, muito presente e foi sendo adaptado para proporcionar as melhores condições em termos de acessibilidade. Este edifício é o que se dedica maioritariamente à parte terapêutica, quer sejam os tratamentos termais, quer sejam os tratamentos de fisioterapia. O Balneário Rainha Dona Amélia é um edifício histórico de 1884, também foi remodelado em 2001, mas aqui com mais algumas dificuldades de intervenção em termos estruturais e arquitetónicos, e portanto nós temos-lo direcionado mais para a parte do bem-estar termal. Aqui só outras informações de caráter geral, nomeadamente que somos a maior estância termal do nosso país, temos cerca de 30% de cota de mercado nacional e algumas ideias inovadoras que também fomos tendo ao longo do tempo, por exemplo, o lançarmos uma linha dermocosmética de marca própria, portanto com água termal também incluída. Temos também sido destacados por algumas entidades a nível nacional e a nível europeu,
com o trabalho que temos vindo a desenvolver e por nos termos destacado também um pouco na vanguarda em diferentes valências. E passando agora mesmo para a parte das acessibilidades do balneário Dom Afonso Henriques, eu vou dar aqui a perspectiva do que existia antes de nós termos beneficiado desta linha de apoio ao turismo acessível e depois qual foi o upgrade que conseguimos fazer depois destas intervenções. Então, basicamente, as acessibilidades não é um tema completamente estranho nos estabelecimentos termais, porque nós somos um estabelecimento de saúde, não é? Prestamos serviços de saúde, e porque, graças a Deus, já não é tanto assim, esta tendência está-se a inverter um pouco, mas os serviços termais são maioritariamente procurados por pessoas com uma faixa etária mais avançada. E todos sabemos que, com o avançar da idade, a mobilidade normalmente também fica um bocadinho mais comprometida e, portanto, digamos que esta é uma preocupação que já existe na maioria dos estabelecimentos termais. Aqui, ainda mais, porque como temos um serviço exclusivo de fisioterapia, portanto, temos que ter, efetivamente, mais algumas adaptações para poder receber pessoas com mais limitações, digamos assim. Então, a entrada principal do edifício é uma entrada que não tem desnível, portanto, perfeitamente acessível. A altura do balcão da recepção está adaptada para cadeira de rodas. É possível circular por todo o edifício em cadeira de rodas. Temos também instalações sanitárias, vestiários e duches adaptados. Temos também sempre cadeiras de rodas disponíveis a pedido para empréstimo aos nossos utentes, caso necessitem de deslocar, quer dentro das nossas instalações, quer até no próprio trajeto entre balneários e o local onde estão alojados. Temos também um lugar de estacionamento reservado para pessoas com mobilidade reduzida. E antes de termos implementado estas medidas, que vou falar em seguida, nós tivemos aqui um relatório desenvolvido pela Accessible Portugal, em que nos dizia que, em termos de condições de acessibilidade, este edifício já estava nos 87% de acessibilidade autónoma e com ajuda, e portanto acessível mais o praticável, o que não é um valor, não é o valor ideal, não é? O ideal seria os 100%, mas acho que é um valor até já confortável. Mas eventualmente foram aqui também apontadas algumas sugestões de melhoria que nós então, com a implementação desta linha de apoio ao turismo acessível, pensámos em algumas intervenções que pudessem então melhorar esta parte da acessibilidade dos edifícios. Então, basicamente, tentámos adaptar espaços, recursos e serviços de forma a garantir um acolhimento inclusivo a todos os turistas e também disponibilizar acessos e percursos de circulação, bem como condições de atendimento, equipamentos e suportes informativos adequados a necessidades específicas também. No balneário Dom Afonso Henriques, as intervenções passaram pela colocação de piso tátil, tanto quer direcional, quer de alerta, desde a entrada do edifício até aos diferentes serviços aos quais as pessoas podem ter necessidade de recorrer. E, portanto, digamos que uma pessoa invisual consegue fazer o trajeto seguindo este percurso que está marcado no piso. Este percurso no piso está acompanhado também pela introdução de suportes informativos que têm descritas quer as direções, quer as designações dos locais onde as pessoas se encontram e, portanto, digamos que é um complemento para fazerem este percurso. Depois, as nossas piscinas são, como disse há pouco, o edifício original é da década de 80 e, portanto, na construção das piscinas não foi prevista a colocação de uma rampa, que seria mais confortável, e, portanto, também tínhamos esta limitação para a colocação de pessoas com mobilidade condicionada dentro de água. E então foram também disponibilizados elevadores móveis que acabam por dar mais algum conforto a estes utentes e colocá-los e retirá-los também dentro da água de uma forma mais fácil e prática e sem constrangimentos de ter que ter alguém a ajudar ou a levar ao colo para dentro de água. Foi feito também um elevador panorâmico exterior para permitir a ligação direta do nosso serviço de fisioterapia, que se encontra aqui num piso superior, para a piscina de reabilitação aquática, que é num piso inferior, e, portanto, evitando assim que seja necessário as pessoas circularem
por vários corredores interiores ao edifício, conseguem fazer assim este trajeto de uma forma mais direta e até de uma forma mais privada, digamos assim. No outro balneário, no balneário Rainha Dona Amélia, este edifício tem então problemas estruturais um pouco mais difíceis de resolver. Fizemos só aqui um pequeno apontamento, que foi dotar a recepção de um balcão mais baixo, porque este edifício tinha um balcão extremamente alto, que não era acessível quer para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, quer para crianças, por exemplo. Também não podemos limitar-nos a falar de pessoas com deficiências motoras, não é? A inclusão acho que é muito mais vasta do que isso. E, portanto, fizemos aqui a adaptação deste balcão e introduzimos também o piso tátil direcional, como no outro edifício. E depois, uma terceira ação contemplou um percurso urbano de ligação entre os dois balneários. E porquê? Porque os utentes são livres de escolher em qual dos balneários irão efetuar os seus tratamentos termais. No entanto, há serviços que estão centralizados no balneário Dom Afonso Henriques, como é o caso, por exemplo, dos serviços médicos, aos quais as pessoas têm que recorrer, quer para iniciar os seus tratamentos, porque é sempre realizada uma consulta médica prévia, quer depois para resolver outro tipo de situações que seja necessário. Então, para que pessoas invisuais, por exemplo, conseguissem fazer esse trajeto de uma forma autónoma, foi também delineado um percurso preferencial acessível, todo ele marcado com piso tátil direcional e também de alerta. E, portanto, aqui podemos ver algumas fotos que exemplificam exatamente a saída de um dos balneários, o percurso e depois a chegada ao outro balneário. Depois, eu coloquei aqui este cartaz só a título de exemplo, para ilustrar que a acessibilidade tem sido efetivamente uma preocupação constante neste tema de São Pedro Sul. Inclusivamente no ano passado, em setembro de 2019, e no âmbito das comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, organizámos em conjunto com a Câmara Municipal um colóquio dedicado ao turismo acessível, onde contámos com um representante da Accessible Portugal, por exemplo, mas tivemos também presentes utentes nossos com limitações físicas ou outras, que deram o seu testemunho de como é que era a experiência deles aqui nas termas e, inclusivamente, deram-nos também algumas sugestões de melhoria, o que para nós também foi um input interessante e que nos tem permitido também vindo a melhorar. Estamos integrados também na plataforma Tour for All, onde está a informação disponível em termos de acessibilidade. Neste momento ainda não está atualizada com estas últimas intervenções que fizemos, mas vamos atualizar em breve. Temos também disponível nas nossas recepções a informação genérica sobre as termas e sobre o funcionamento dos balneários termais, bem como as nossas tabelas de preços em sistema de escrita tátil Braille. Estamos neste momento a analisar a possibilidade de fazer uma parceria com um serviço que faça a interpretação em tempo real para o sistema de língua gestual portuguesa, ou seja, quando tivermos um utente surdo nas nossas instalações, por exemplo, conseguirmos que haja tradução simultânea das informações que nós estamos a dar. Estamos também a fazer adaptação dos nossos vídeos promocionais e informativos para que seja também traduzida em língua gestual portuguesa. Temos previstas também algumas ações de formação sobre atendimento inclusivo para os nossos colaboradores. Estamos neste momento também a fazer o levantamento das condições de acessibilidade de outros recursos da região, quer seja hotelaria, quer seja locais a visitar, isto porque muitas das vezes nós somos o primeiro ponto de contacto dos visitantes aqui nesta região, e estamos também a tentar melhorar a acessibilidade e a navegabilidade do nosso website em futuras remodelações, ter realmente esta informação em consideração. E aqui queria-vos só deixar ficar com algumas das nossas fotos de campanhas promocionais que também tentam incluir as diferentes gerações, isto para mostrar que os nossos serviços e todas as atividades que existem nas termas de São Pedro do Sul são pensadas para as diferentes faixas etárias e, portanto, também desta forma acabam por ser inclusivas, portanto achamos que somos uma estância termal inclusiva e transversal, digamos assim.
e muito obrigada por estes minutos que me dispensaram. Qualquer dúvida, estou disponível para esclarecer. Muito obrigada, Ana. Realmente muitos parabéns pelo vosso projeto, porque realmente dá para perceber que a abordagem foi completa, porque para além da acessibilidade física, também contemplam a acessibilidade da informação, e que é fundamental, e também pensaram na componente da acessibilidade da vossa envolvência, ou seja, como têm 2 balneários, há que manter a acessibilidade entre os 2 espaços, e a vossa boa prática, se calhar também já serviu também para o município de São Pedro do Sul também perceber como é que pode acessibilizar o seu espaço público, porque às vezes também resulta a cópia, lá está, copiar as coisas boas é sempre bom. Também dou-vos os parabéns pela aposta na componente da formação, porque lá está, o serviço turístico só é também é acessível se todos os colaboradores tiverem essa sensibilidade para o atendimento inclusivo e saber atender os clientes com algum tipo de limitação. Isso é fundamental para qualificar o serviço. Por isso, muitos parabéns. Não sei se a Ana tem alguma ideia de iniciativas da Câmara de São Pedro do Sul que a reboque do vosso projeto também já tenham começado a desenvolver. Eu sei que também nestes 2 últimos anos, não é? 2020 e ainda em 2021, que ainda estamos limitados no desenvolvimento de projetos, por causa das condicionantes impostas pela pandemia, mas perguntava, já que o projeto também se iniciou muito antes da pandemia, se a reboque do vosso projeto também já se vê algum desenvolvimento da acessibilidade em São Pedro do Sul? Eu não posso responder a isso porque, efetivamente, apesar de nós termos aqui uma ligação estreita com o município, nós estamos em espaços físicos diferentes e, portanto, são divisões diferentes e autónomas e, portanto, não sei efetivamente responder a essa questão. Mas tenho a certeza que sim, que provavelmente estarão a ser consideradas várias ações, até porque também na definição destas intervenções que eu falei, nós tivemos o apoio de técnicos do município e, portanto, sensibilizados os técnicos estão, não é? Dá para ver pelo projeto que está aqui desenvolvido e, portanto, não tenho dúvidas que esse caminho também estará a ser traçado pela perspectiva do município, sim. Temos aqui alguns comentários aqui no chat. Estão a dar os parabéns pelo elevador panorâmico, que realmente está muito bem integrado na fachada, e também mostra como é possível intervencionar os edifícios para a acessibilidade, colocando corpos que supostamente são estranhos, mas que com bom gosto e com técnica conseguem acabar por passar a mensagem que sempre lá estiveram. E isso é ótimo. E este até acaba por ser um elemento também diferenciador, porque tem vista para o Rio Voga, acaba por ser um cenário que muita gente gosta de desfrutar e ali numa situação até privilegiada. Exatamente. Também temos aqui outro comentário que realmente o aspecto visual é importante. E chamam também a atenção, isso também nós temos estado a fazer nas várias ações de sensibilização que já fizemos ao longo destes anos, também para chamar a atenção para as instalações sanitárias adaptadas, que já não precisam de ter aquele ar tão ligado ao hospital ou a clínicas, porque também, felizmente, também já começa a aparecer muita louça sanitária de muito bom gosto estético. Mais agradável, e que lá está, tem a componente da acessibilidade, mas acaba por ser quase invisível, porque lá está, a técnica é aplicada, o sentido estético também está lá e ninguém se sente discriminado por utilizar aquela instalação sanitária. Sim. Eu acho que, como disse durante a apresentação, as termas acabam por estar já um pouco sensibilizadas para estas questões da acessibilidade, mas para nós, Termas de São Pedro do Sul, eu acho que foi muito importante também aqui esta parte destas intervenções
na sequência da linha de apoio ao turismo acessível, porque nos abriu um bocadinho a mentalidade para outros tipos de necessidades especiais que não têm só a ver com a mobilidade. Há um leque muito alargado de necessidades que nós temos cada vez mais de saber responder, não é? Exatamente, a parte da limitação sensorial e cognitiva também tem que ser respeitada e também acautelada. Isso... Sim, eu acho que a partir daqui será sempre a melhorar. Também temos aqui o comentário da Sara Duarte da Accessible Portugal, que avisa a Ana que em relação à formação do atendimento inclusivo no projeto Access Tour, que está a ser desenvolvido pela Região de Turismo do Centro, estamos a abrir cursos para a região centro. Ótimo, Por isso, muito bom saber. Exatamente. Muito obrigada pela informação. Ok, aqui também muitos votos e a parabenizar também o vosso projeto. Estava aqui a ver se havia aqui mais alguma coisa. E também, lá está, a importância dos websites também é uma componente que nós valorizamos muito nos projetos, é exatamente a acessibilização dos websites, porque se uma pessoa com algum tipo de limitação, neste caso limitação sensorial, uma pessoa cega ou uma pessoa surda, pensa-se sempre, tem-se essa ideia errada, principalmente para a comunidade surda, que estando a informação escrita, é fácil, eles leem. Mas de facto não é assim, porque a língua gestual portuguesa tem uma estrutura, tem uma semântica diferente da nossa, do português. Existe, por isso se chama língua gestual portuguesa, e existe a língua portuguesa. Logo, a informação escrita nem sempre é viável para a comunidade surda. E ter um website acessível para pessoas cegas, em que o software que já têm nos seus computadores conseguem ler o que está no ecrã e também disponibilizar vídeos com língua gestual portuguesa, é a única forma de chegar a estes potenciais clientes. E passar a informação. E é isso que também não nos cansamos de dizer, que os projetos apoiados pela linha de apoio têm mesmo que divulgar essa nova oferta. E qual é que é a melhor maneira? É através do seu site. Criar um espaço em que possam passar essa informação e que deve ser acessível a todos para os futuros e potenciais clientes poderem perceber que ali, naquela oferta, aquele recurso é de facto acessível. Por isso também parabéns pela vossa abordagem. Muito obrigada. E agora vamos tentar ligar outra vez a Porto de Mós. Isto parece mais ou menos as votações da Eurovisão. Vamos tentar ligar a Porto de Mós para conhecermos o projeto desenvolvido pela Câmara Municipal relativamente à acessibilidade do castelo. Eu não sei se a Marina está connosco. Se já conseguiu, eu peço só um momento, porque acabei de receber uma mensagem. Não consegue mesmo ligar. Infelizmente, não vamos poder contar com a Marina Vala da Câmara Municipal de Porto de Mós. Infelizmente, às vezes acontecem estes problemas técnicos, mas de qualquer forma, eu vou pedir à Marina para disponibilizar a apresentação e depois farei também a partilha do link da página dedicada a este evento, onde estará a gravação do webinar e também as apresentações de todos os nossos oradores. Por isso, e dada esta dificuldade do acesso desta oradora, seguimos então para a parte final do nosso webinar. Pedia à Maria Vlarru da Acesso Cultura para estar connosco. Olá, Maria, novamente. Olá, Helena. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e pela disponibilidade. Realmente a Maria também tem já acompanhado o trabalho do Turismo Portugal e nós o trabalho da Acesso Cultura e realmente tem sido um trabalho fabuloso e agora penso que a Maria deixou de estar... Isto hoje está complicado. É estranho, sim. Assim que eu ia dizer. Está complicado. Mas pronto, mas tudo se resolve. Eu penso que todos nós já participamos em muitos webinars desde o início desta pandemia e penso que também
a nossa paciência para estes problemas técnicos também é cada vez maior por isso, e o que interessa é realmente conseguirmos passar a mensagem. Como eu estava a dizer, a Acesso Cultura tem feito um trabalho magnífico, principalmente na parte da comunicação inclusiva, que por vezes é uma componente que é colocada um pouco de parte, porque tem sido dado mais ênfase à acessibilidade física, exatamente às pessoas em cadeira de rodas, mas existe um grande e largo espectro de pessoas com algum tipo de limitação também sensorial, e o trabalho que tem estado a desenvolver, já não sei há quantos anos, mas a Maria vai fazer o favor de partilhar essa informação, e tem sido mesmo fenomenal a este nível. Por isso agora dou a palavra à Maria e para nos apresentar o projeto da Acesso Cultura. Obrigada, Muito Maria. obrigada, Helena, e ao Turismo de Portugal pelo convite. É um prazer estar aqui. Este mês que vem, em maio, a Acesso Cultura vai fazer 8 anos. Já vou explicar quem somos, o que fazemos, centrando-me, como nos foi pedido, as questões da comunicação inclusiva. Queria só ter a certeza que conseguem ver a apresentação. Sim, confirmo, okay. Maria. Então, a Acesso Cultura é uma associação cultural sem fins lucrativos e os seus membros são ou pessoas que trabalham no setor cultural, profissionais da área da cultura, ou então entidades culturais, como, por exemplo, o Teatro Nacional Dona Maria, museus, a EGEAC, etc, etc. E a nossa missão é promover o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. Como a Helena disse, não nos limitamos às questões de acessibilidade física, mas procuramos identificar outro tipo de barreiras que impedem o acesso das pessoas à participação cultural. Esta manhã não vinha preparada para falar nisso, mas é uma daquelas coincidências. Esta manhã o Facebook lembrou-me que tinha precisamente há 3 anos, no dia 29 de abril, este post foi a 28, pela Becky Dunn, e eu partilhei no dia 29, estávamos todos numa reunião no Porto, em 2018, uma reunião da área da cultura, onde houve vários problemas em termos de acessibilidade, a começar por uma colega nossa, bailarina, que usa cadeira de rodas, que até a última não tínhamos a certeza se o seu hotel e concretamente o seu quarto estariam acessíveis. Tínhamos passado semanas a pedir informações concretas, fotografias, e quando chegou na casa de banho tinha um degrau de 10 centímetros para poder tomar banho no chuveiro, ao qual o hotel disse não estávamos à espera que viesse sozinha. Portanto, tinham passado o tempo todo a afirmar que eram acessíveis, mas partiam do princípio que uma pessoa com deficiência, com mobilidade condicionada, não iria sozinha. Depois, vários outros problemas com os espaços escolhidos para a conferência, alguns em palacetes com mais que um piso, sem acessibilidade aos pisos superiores, o que significa que pessoas que participaram naquela conferência, que tinham pago para estar naquela conferência, não poderiam estar em todas as sessões que lhes interessassem. E o cúmulo foi então quando soubemos qual seria o espaço para a festa final de encerramento da conferência, em que aqui precisamente a Becky Dunn disse a toda a gente que o espaço que tinha sido escolhido não era acessível, pediu a solidariedade dos restantes participantes na conferência para, por iniciativa nossa, transferirmos a festa de encerramento para o café do Teatro Municipal Rivoli, onde toda a gente poderia entrar, e aí também lembrou-nos que não há mudança sem ação. Foi um evento que nos marcou, alguns de nós aqui em Portugal profundamente, foram os colegas ingleses que tomaram a iniciativa de dizer nós não vamos se os nossos colegas com deficiência não puderem entrar, e a partir daí fez toda a diferença na nossa forma de, não tanto de pensar, mas de agir, de falar de certas coisas a sério. Como hoje nos foi pedido para nos centrarmos na questão da comunicação, uma das nossas preocupações, das nossas linhas
de ação são precisamente as barreiras intelectuais, que procuramos também definir de alguma forma para sabermos nós e as pessoas que colaboram conosco de que é que estamos a falar. E estamos concretamente a falar de barreiras que impeçam ou dificultem o usufruto pleno da oferta cultural por pessoas que têm baixa literacia ou que não possuem conhecimento técnico e científico especializado. Pensem em qualquer um de nós quando vai a um museu e que tipo de texto se encontra na parede. Pessoas que têm deficiências ou limitações sensoriais, por exemplo, pessoas cegas, surdas, pessoas com déficit de atenção, pessoas com deficiência intelectual, com condições do espectro autista e pessoas também cuja primeira língua não é o português, entre outras. Temos estado a trabalhar em duas áreas. Uma é a comunicação aumentativa, alternativa e aumentativa, que procura precisamente dar atenção às necessidades específicas das pessoas com deficiência intelectual, e uma linha de trabalho mais geral, que tem a ver com a linguagem clara, e nesse sentido com todos nós, que não somos especialistas nas matérias que diversos teatros, museus, companhias se especializam. Vou começar por esta última, por ser mais geral, e para vos dar um exemplo do sentimento que é entrarmos num museu, qualquer um de nós, e ver um texto. Vou só ler a primeira frase, como podem ver é um texto longo. O gesto curatorial, enquanto constelação, potencia a expansão, a dilatação de um campo de ação em constante transformação e atualização, conectável, invertível, aberto, permeável, ilimitado, com entradas e saídas múltiplas, sendo o agente ativo de uma permanente desterritorialização e consequente reterritorialização. Bom, dá para perceber que, quer se leia, quer não, este texto não nos diz nada. Diz algo a pessoa que o escreveu e as pessoas que leram os mesmos livros que a pessoa que o escreveu, mas as paredes do museu são para todos nós, todas as pessoas interessadas em entrar, em descobrir coisas novas. Os museus pretendem alimentar a nossa curiosidade e, portanto, com este tipo de comunicação, na verdade, não estamos a cumprir os nossos objetivos. Para não ficar só na área dos museus, a área da música, por exemplo, porque muitas pessoas também viajam, não é? São turistas por causa de festivais de música, etc. Imaginem o que é procurarmos informação sobre o concerto, e o que nos é dito é: não seria necessário exigir muito da imaginação para fazer um paralelo entre o binômio Cave-Bitchin-Bacchus e esse outro mais remoto de Neu-Harmonia. A banda de Chicago, onde Cooper Crane, o nome por trás da entidade Bitchin-Bacchus, também milita, é conhecida por ter recuperado para o presente um certo pulsar metronômico devedor das lições escondidas no som propulsivo dos nomes. Mais uma vez, não tenho a mínima ideia do que me dizem aqui e não sei de que forma um texto destes poderia constituir um convite para eu ou qualquer um de nós querer ouvir este concerto. Onde é que está realmente a informação, onde é que está a comunicação, onde é que está o convite. E esta nossa forma de comunicar na área da cultura preocupa-nos, consideramos que somos os únicos responsáveis, não podemos culpar mais ninguém pela forma como escrevemos e pelos conteúdos que procuramos partilhar, e, portanto, esta nossa insistência na questão da linguagem clara para pessoas não especializadas. Para vos dar um exemplo, o Victorian Albert Museum, que é um museu de arte e design, fez um estudo de públicos que revelou que 26% das pessoas que o visitam têm conhecimento específico sobre arte e design, que é o assunto, é o objeto deste museu. Mas o que é que isso nos diz? Que se 26% têm conhecimento específico, 74% não têm. E este dado fez com que este museu repensasse todas as suas tabelas e textos nos painéis, e acredito que se fizéssemos um estudo de públicos parecido em Portugal, os dados, as percentagens não seriam muito diferentes. A grande maioria das pessoas que visita não é especialista nesta matéria. Por essa razão, temos este curso de que vos falei sobre linguagem clara, associado também ao design acessível, porque podemos ter o melhor texto do mundo e depois ser ilegível. E para além destes cursos, temos também desde 2017 o Prémio Acesso Cultura Linguagem Clara. Trouxe esta fotografia porque foi o último evento que fizemos, o último evento para atribuição do prémio, para a entrega do prémio que fizemos presencialmente, depois veio o famoso ano de 2020.
onde também procuramos, através deste prémio, dar maior visibilidade às entidades culturais que se preocupam em comunicar de uma forma mais clara. Este ano, os prémios foram entregues no dia 25 de março. Este evento está no nosso Facebook, se quiserem ouvir um bocadinho a conversa que se seguiu. E aqui tem os dois prémios, um para o Centro Champalimau, outro para a Casa Fernando Pessoa e uma menção honrosa para os amigos do Coliseu do Porto. E estes textos estão também no nosso website, se quiserem ver o que é que entendemos por comunicação clara. Depois, obviamente, a comunicação alternativa e aumentativa, concretamente para pessoas que têm uma deficiência intelectual. Trago-vos aqui um exemplo do Castelo de Leiria. Leiria tem a sorte de ter muito bons colegas e pessoas muito empenhadas na questão da comunicação acessível, como é a Célia Souza, que trabalha muito conosco também nas formações. E é uma forma de comunicar com uma linguagem simples, fácil, acompanhada de pictogramas que permitem a uma pessoa com deficiência intelectual também ter acesso a determinada narrativa do Museu do Espaço. E acho que, se não me engano, o Palácio de Porto de Mós, por exemplo, tem guiões com linguagem fácil para os seus visitantes com deficiência intelectual. Outro tipo de materiais também, dou-vos aqui o exemplo da Casa Fernando Pessoa, que reabriu ao público no final de agosto do ano passado, muito mais acessível, de vários pontos de vista, pessoas com mobilidade condicionada, pessoas cegas, como é o caso aqui, pessoas surdas, tem materiais táteis que reproduzem algumas das peças expostas, tem legendagem em braille, tem visitas guiadas com audiodescrição, também com língua gestual e, portanto, é uma oferta mais completa que permite a autonomia. Não sei se conseguem distinguir aí à direita o guia podotátil. Portanto, para nós, o dar condições de autonomia nos espaços culturais é extremamente importante. Visitas guiadas também ao vivo, com audiodescrição, e às vezes estão gravadas em audioguias. Há cada vez mais museus em Portugal com estes serviços gravados em audioguias ou então videoguias para a língua gestual. Aqui, duas das audiodescritoras com as quais trabalhamos com alguma frequência, tanto em espetáculos no teatro, como podem ver aqui, mas também em visitas em museus, ou gravadas ou ao vivo, também na televisão, o Festival da Eurovisão há 3 anos, que tem audiodescrição, as marchas de Lisboa, portanto, este serviço está a espalhar-se ainda bem. Depois, também a língua gestual está nos nossos teatros cada vez mais, está nos museus, mais uma vez, ou gravada ou ao vivo. Aos poucos também os espaços culturais percebem, pela razão que a Helena explicou há pouco, que não nos podemos limitar a uma divulgação destes espetáculos ou visitas só por escrito, não é a língua primeira das pessoas surdas e, portanto, começam também a criar materiais de divulgação em língua gestual portuguesa e legendadas também. Temos este website, Cultura Acessível, foi criado em 2018 com o apoio da Fundação Millennium BCP, onde procuramos reunir informação sobre programação cultural acessível, precisamente. Programação cultural que inclui língua gestual portuguesa, audiodescrição, materiais táteis, sessões descontraídas. Todos estes serviços são precisamente explicados naquela parte do menu que diz serviços e devo dizer também, até porque há pouco também se falou na importância da acessibilidade web, os nossos organismos públicos têm a obrigação de ter websites acessíveis desde 2018, há uma lei que o exige e neste nosso website, o nosso consultor de acessibilidade web trabalhou desde o primeiro momento com a empresa que escolhemos para desenvolver o site. Portanto, não custa mais, muitas vezes vem esta preocupação também, se será mais caro um site acessível. Não, não será. Precisa de uma pessoa que entenda os pormenores da programação, no sentido de optar por aquelas soluções na programação que permitem que o site seja acessível. Última nota, este manual que publicamos em outubro passado, foi uma encomenda do Polo Cultural Gaivotas Boa Vista, da Câmara Municipal de Lisboa, e pretende ser um manual muito prático, útil,
para ajudar as organizações culturais a criar um plano de acessibilidade que considere todos os aspectos. Pode ser a visita, pode ser a criação da exposição, pode ser um espetáculo, podem ser as conversas, as conferências. Há tanta coisa que as entidades públicas organizam e que não consideram as questões de acessibilidade, não permitem a certos cidadãos de fazer parte. E, portanto, nós continuamos a questionar porque é que optamos por soluções que sabemos a priori que irão excluir alguns colegas, alguns amigos, membros de família, etc. E é isso. Muito obrigada pela vossa atenção. Sim, obrigada, Maria. Realmente é mesmo essa última mensagem. É o que nós tentamos fazer já há alguns anos, em parceria com muitas entidades, inclusive com a Acesso Cultura, em que temos que pensar nos outros. Obrigatoriamente temos que pensar nos outros. Neste caso, a cultura deve ser para todos. E também vos dou os parabéns pelo vosso trabalho de consultoria, que foi marcante em muitos projetos apoiados pela linha de apoio ao turismo acessível, em que a componente da comunicação acessível e inclusiva era marcante nesses projetos. E realmente conseguimos uma grande diversidade de equipamentos culturais que, para além da componente física, da acessibilidade física, também têm ótimos exemplos de acessibilidade comunicacional. E por isso também muitos parabéns, Maria, pelo vosso trabalho. Eu já percebi que temos também aqui alguns comentários, muitos deles a dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho, que realmente... Obrigada, estou a ver, Pedro, obrigada, Sara. Aqui no chat a Maria pode ver aqui as palavras simpáticas e não são só simpáticas. Lá está, nunca devemos esta colaboração, não estamos a fazer isso num vácuo. Nós, por exemplo, Acesso Cultura, se não tivéssemos outras pessoas, colegas, a abraçar o que estamos a fazer e a querer implementá-lo nos seus passos, nada disso aconteceria. Portanto, sinto que estamos muito bem acompanhados, devo dizer isso. Sim, e temos aqui um comentário que realmente ilustra aqueles 2 textos que a Maria partilhou no início, em que existem textos que são bastante difíceis de digerir, por assim dizer, porque estão direcionados para um público muito restrito, aqueles que são especialistas efetivamente naquela temática, mas depois para o comum dos mortais, com ou sem limitações, é muito difícil perceber qual é que é a mensagem. E logo aí temos uma barreira quase intransponível porque não conseguimos aceder à informação. E a informação realmente é poder, não é? E ajuda também a desenvolver e a criar conhecimento. Por isso, muito, muito obrigada pela partilha e pelo trabalho, Maria. Eu não sei se os participantes, os nossos participantes, ou os oradores, neste caso, já percebi, Pedro Almen-Gouveia, que quer intervir, não é? Sim, era só para fazer um comentário que eu acho que é, pronto, eu penso que o trabalho da Acesso Cultura fala por si e não é preciso comentar. Agora, há 2 coisas que eu sei da história da Acesso Cultura e que eu acho que realmente vale muito a pena referir. Assim, em primeiro lugar, a Acesso Cultura foi uma organização criada por profissionais empenhados em melhorar a qualidade do trabalho no seu domínio. Portanto, eles não tiveram à espera da vontade política. Nós, às vezes, muitos de nós, especialmente por muitos colegas que trabalham na administração pública, e não só, quer dizer, achamos que é preciso a vontade política, estamos sempre à espera desse refrão, não é? E a vontade profissional. E a Acesso Cultura é uma organização criada por profissionais e, portanto, esse é um aspecto importante. E também o facto de ser criada por profissionais aponta também para um outro ponto muito importante, que é, são profissionais que não estavam empenhados na acessibilidade, calhou estar empenhados na acessibilidade, são profissionais empenhados em fazer um bom trabalho no seu domínio. E, portanto, eu gostava muito de ver, e já vi alguns, quer dizer, arquitetos
empenhados na acessibilidade. Não é na acessibilidade, é em boa arquitetura. Técnicos do património, empenhados em tornar o património acessível, porque ele está a ser preservado para ser conhecido. Técnicos da área do turismo, empenhados em prestar um bom serviço turístico. Isso é que está em causa. E eu penso que, da mesma maneira que os médicos estão empenhados, os nossos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde estão empenhados em fazer bem o seu trabalho. E a acesso cultura é isso. E eu acho que também muitos dos exemplos que nós vimos anteriormente, isso conta em profissionais empenhados em fazer bem o seu trabalho. E portanto, acho que é um aspecto muito importante do caso da acesso cultura que vale de facto a pena salientar. Obrigada, Pedro. É muito bom ouvir as tuas palavras. Obrigada. E sim, essa vontade, esse brio profissional em fazer o seu trabalho da melhor forma possível e ter, neste caso específico, já que este webinar é sobre o turismo acessível, ter essa preocupação em integrar todos em tudo faz muita diferença. E às vezes são os profissionais que conseguem depois também mudar a estratégia da direção, da administração, chamando a atenção para a realidade. E às vezes temos que começar para um nível, digamos, mais operário, por assim dizer, para chegar depois à componente estratégica. Helena, mas essa é a única maneira das coisas mudarem, porque há a ideia errada de que nós temos muito aquela coisa daquele mito sebastiânico, não é? Certa manhã, numa manhã de nevoeiro, por acaso hoje está nevoeiro, Dom Sebastião virá a cavalo, quer dizer, para tomar todas as decisões e nos livrar de todos os problemas. Não é assim que as coisas se passam, quer dizer, eu próprio já por 2 vezes fui assessor político, quer dizer, não é assim. Os decisores, seja decisores políticos, seja empresários, quer dizer, eles não vão tomar... Uma coisa fundamental isto aliás está investigado na área da tomada de decisões. As pessoas têm que, número 1, perceber que há um problema. Número 2, perceber que há soluções. E o terceiro elemento, o terceiro ingrediente é a oportunidade. Porque as oportunidades mais cedo ou mais tarde aparecem. Agora, se as pessoas se esta questão não lhes é posta pelos profissionais, ligando sempre o problema à existência de soluções, os decisores, os políticos e não só, vão ter sempre medo de agir. Porque é que eu me vou empenhar em resolver uma coisa que eu não sei se ela tem solução? Portanto, só os profissionais é que podem fazer esse papel. Profissionais atualizados. Também é outro dos grandes problemas que nós, os profissionais, temos, que é achamos que a nossa formação parou no dia em que saímos da faculdade. E não é assim. Temos que nos manter atualizados. Quer dizer, nenhum de nós gostaria, lá está, de ir a um hospital para ser operado ao coração e dizer, então, Sr. Doutor, qual é a técnica que vai usar? Oh, meu amigo, isto aqui, vou usar a mesma técnica que eu uso desde que saí da faculdade em 1980. Então, mas isto não é preciso, desde 1980 que isto resulta, não é? Não, nós esperamos que os profissionais estejam atualizados e nós temos essa obrigação também. E devemos dar o exemplo. Eu acho que, aliás, vimos vários exemplos nesta conferência. Eu acho que tiro o meu chapéu a todos. Sim, tiramos todos porque realmente é um trabalho fantástico que têm estado a fazer e por via exatamente dessa aposta têm conseguido também sensibilizar outros empresários, outras entidades públicas e é com muito agrado que temos verificado que há cada vez mais boas práticas. Também temos a noção perfeita de que ainda não vivemos, nem sabemos se viveremos num mundo perfeito, mas temos caminho para fazer e lá está, continuar a sensibilizar e a divulgar as boas práticas, porque nós pensamos que só assim é que conseguimos também captar e cativar mais empresários e mais entidades para esta causa que já todos percebemos que é transversal a todas as atividades. Estamos num ano em que está a ser dado muito ênfase à sustentabilidade, também por via do futuro de todos nós, do futuro do planeta, mas também não podemos dissociar a questão da acessibilidade porque acabam por se complementar. Uma atividade sustentável também tem que
ter a componente da acessibilidade, e isto no turismo é fulcral mesmo. Por isso, muito obrigada a todos pela vossa partilha. Eu queria só também dar-vos conta de algumas informações mais práticas relacionadas com este webinar. As apresentações, tal como a gravação do webinar, vão estar disponíveis na página dedicada a este evento. Eu depois também farei seguir o link para a página, para que todos possam aceder. Relembrar também que está a decorrer, já fizemos essa referência em anteriores webinars, mas está a decorrer a 3ª edição da formação executiva online sobre turismo acessível da Academia Digital do Turismo de Portugal. Temos tido uma adesão fantástica e sempre crescente, e o público, digamos que está mesmo a impor a realização de mais e mais edições. Por isso também sugeria que se mantivessem atentos ao site da Academia Digital do Turismo de Portugal para perceberem quando é que vai abrir uma nova edição. E por último, dar-vos conta que está previsto outro webinar em maio, mais precisamente no dia 26 de maio, também com o mesmo horário e também com a mesma estrutura, em que convidamos sempre especialistas internacionais e nacionais, e depois apresentamos as boas práticas que têm vindo a nascer da linha de apoio ao turismo acessível. Qualquer questão, nós continuamos disponíveis, vamos vendo aqui no chat as questões. Eu penso que todos os oradores já partilharam o e-mail de contacto, para o caso de ser necessário algum esclarecimento mais específico. Por isso, pedia-vos a quem ainda não fez colocar o e-mail no chat, se não se importarem, claro. E agradecer mais uma vez a vossa presença e continuação de bom trabalho e muita saúde, de preferência. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, Helena. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigado. Bom dia, obrigado.